Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé e para isto nós vamos ter uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos, orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade, Senhor. Damos graças ao Senhor por nossos irmãos, aqueles que nos acompanham através desta programação. Pedimos a bênção em favor de todos, pedimos que o Senhor nos dê a inspiração para mais este trabalho, ó Deus, e que o nome do Senhor receba todo louvor, toda honra e toda glória do Teu povo. E nós pedimos tudo isto humildemente, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a escritura que nós vamos ler está aberta no segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, e nós leremos o versículo 15, naturalmente, daí em diante, não é?
Então, primeiro livro de Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 1 e versículo 15. E enquanto aqueles que desejam procurar vão encontrando em suas Bíblias, nós queremos deixar as nossas notas, os nossos endereços e assim por diante, não é? Bom, este programa aqui é a mensagem do sétimo anjo. Ele vai ao ar diariamente aqui pelo canal. E nós gostaríamos de comunicar aos irmãos que nós vamos fazer uma pequena alteração nos dias da publicação do programa, por algum motivo que eu vou justificar agora, não é? Nós teremos então, todos os dias aqui está tendo de segunda a segunda ou de domingo a domingo, não é? Mas nós vamos ficar com a programação aqui de segunda a sábado, aliás, de segunda a sábado, menos o domingo. Eu vou explicar o motivo. É porque no domingo nós temos 2 cultos ao vivo. É o de manhã às 8h30 em Campinas e também o às 18h30 em Santa Bárbara do Oeste. E nós temos também que gravar os capítulos que são lidos, que está na sequência, né? Agora nós estamos no livro de Gênesis, também é um por dia. E então, quando chega no domingo, fica um pouco sobrecarregado o tempo da gente, né? Então, nós fizemos uma análise e achamos por bem, então, que no domingo nós não teremos o culto publicado aqui pelo canal. Apenas de segunda a sábado, por esse motivo, por falta de tempo no domingo para gravar, não é? Então essa é a primeira nota. A segunda nota é que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, localizada na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados ali no tabernáculo, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E esse endereço também é no estado de São Paulo, né? Nós temos Campinas em outros lugares, mas é no estado de São Paulo mesmo, né? Esse endereço aí de Campinas. E esse endereço aí que eu estou citando para vocês de Campinas fica bem próximo ali ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. Então, todos vocês que estão na região, desejando estar conosco, tanto em Santa Bárbara como em Campinas, poderão estar conosco e será uma bênção para nós a vossa presença, não é? Nós temos aí também 3 grupos de WhatsApp. Então, quando publicamos os cultos aqui no canal, logo eles já são também retransmitidos pelos grupos de WhatsApp. Então, todos aqueles que estão inscritos nesses grupos, eles recebem instantaneamente e é uma maneira mais prática de acessar, não é? Acessou seu WhatsApp ali, clica no link, já está dentro do canal para assistir o culto. Então, se você desejar fazer parte também de um desses grupos, é só deixar o teu pedido aí, a tua manifestação de interesse. O número do WhatsApp está embaixo na descrição do vídeo, né? E nós gostaríamos também de pedir a todos que não são inscritos, que inscrevam-se no canal. Isto é, se você gosta da programação, se você gosta da mensagem e deseja que outras pessoas também ouçam, então inscreva-se no canal e também não esqueça de clicar no joinha ali, né? Porque aí a plataforma do YouTube entende que está havendo aceitação, mais e mais, e aí então começa a impulsionar cada vez mais, né?
Nós já estamos com 29.200 inscritos no canal, mas vamos prosseguindo para aumentar cada vez mais, que é o que nós entendemos que mais pessoas estão ouvindo, também estão acompanhando, não é? E você deixa seu pedido de oração aí nos comentários se você precisar da nossa oração. É só deixar o nome, endereço, não precisa ser endereço detalhado, só o lugar de onde você é, né? E o pedido que você, a necessidade que você tem. Então pronto, a gente vai orar por você com muita fé, com muito amor divino. E dito todas estas coisas agora, eu acho que já está na hora de nós lermos então a abençoada palavra do Senhor, não é? 2 Pedro, capítulo 1, e começando com o versículo 15. Vamos aqui então. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua bendita palavra. Vamos fazer uma pequena observação aqui, não é? Hoje, quando nós pregamos o Evangelho, nós mencionamos os profetas e os apóstolos, não é? Mencionamos São Pedro, mencionamos São Paulo, mencionamos o Novo Testamento e também mencionamos o Velho Testamento e os profetas que falaram antes dos apóstolos. E agora nós observamos aqui uma coisa muito importante de se observar, é que nos dias do apóstolo Pedro, ele mencionava os profetas que foram antes deles. É muito importante nós observarmos essa continuidade de Deus, né, para continuar orientando o seu povo através da sua palavra profética. Nos dias de São Pedro, ele disse: nós temos muito firme a palavra dos profetas. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa, nós temos muito firme as palavras dos profetas e mais as palavras dos apóstolos, não é? É muito importante nós pensarmos isso, porque Deus nunca ficou sem uma mensagem sobre a terra. Deus sempre teve uma testemunha ou testemunhas sobre a terra, não é? Muito bom, então agora nós vamos aqui para a mensagem que nós estamos estudando, que é Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nós vamos continuar agora
do parágrafo 57. Então ele começa assim: e este livro é um livro de profecia a seus crentes e ordenados que o homem leiam e creiam no seu autor. Então vamos pensar nisto. O irmão Branham aqui está falando a mesma coisa que o apóstolo São Pedro falou. Só que agora, para nós também podemos mencionar os apóstolos. São Pedro ainda não mencionou os apóstolos, porque ele ainda estava no tempo presente. Então ele estava mencionando os profetas que vieram antes dele, né? Hoje nós podemos já mencionar os profetas e os apóstolos, não é? Do Novo Testamento. Então vamos aqui: para que creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem que acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi, foi Jesus Cristo em José e Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. Desculpa. Ontem, hoje e eternamente. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje. Amém? Porque se assim não fosse, então Jesus Cristo não seria o mesmo ontem e hoje e eternamente. Depois que nós passarmos desta era, ainda Jesus Cristo será o mesmo. Agora nós estamos no hoje, mas ele foi o mesmo ontem e é o mesmo hoje, não é? Então, da mesma maneira que Deus agiu no passado, ele age agora no presente. Então, se no passado ele enviava mensagens para o povo através de homens predestinados para aquilo, hoje ele ainda faz a mesma coisa. É por isso que nós pregamos a mensagem do profeta de Deus prometido nas Escrituras em Malaquias 4. Malaquias 4 é uma profecia que tem tido o seu cumprimento agora em nossos dias, não é? Quer as pessoas creiam ou não, isso é uma realidade. Agora, entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era, é Jesus Cristo. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui, e nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira, até que temos de ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isto? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio de leigos, não virá pelos homens de negócios, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou seu plano. Bom, o plano de Deus já está traçado, delineado, desde lá do Velho Testamento, desde lá do livro de Amós, né? O plano de Deus está delineado já quando ele disse: certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma sem antes ter os seus segredos revelado aos seus servos, os profetas. Se isso não for verdade, então é preciso que nós arranquemos aquela página da Bíblia, se nós não podemos crer naquilo. Quer dizer, em todo o tempo foi assim, né?
Deus revelou seus segredos a seus servos, os profetas. Só neste tempo que não seria assim. É tempo de acordar para a realidade, não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje ainda Ele é o mesmo de ontem e eternamente Ele será ainda o mesmo de hoje e de ontem. Bom, eu falei aqui em Chervo Porto, o outro dia, em um programa de rádio nacional através da nação, aquele tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era o rei ungido, olha isto. Davi não era um falso profeta, não. Davi era um homem ungido, ele era um profeta ungido também. Porque Davi era rei, sacerdote e profeta, não é? Olha isto aqui, não é? Ele era o rei ungido. Ora, ele consultou seus delegados, seus capitães de milhares e de 10 milhares e assim por diante, e todos disseram: isto é a palavra do Senhor. E ele consultou o sacerdote, isto era maravilhoso, e todos ficaram inspirados. Eles gritavam, eles cumpriram cada ato religioso que havia e estavam absolutamente contrários à vontade de Deus. Você já sabe disto, não é? Você já leu a Escritura, você já sabe que a arca estava sequestrada lá em outro país e ela pertencia a Israel. A presença da arca representava a palavra representava Deus, a presença da arca representava que Deus estava com eles ali. Mas a arca estava fora dali, estava sequestrada em outro país. Então, Davi teve uma inspiração, porque ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, e ele disse: nós precisamos trazer a arca de volta. Vamos consultar os capitães, vamos consultar o exército, para ver o que o exército diz a respeito disso, não é? E todos os capitães disseram: não, vamos trazer a arca. É nosso direito, ela nos pertence. Consultou os sacerdotes: vamos trazer a arca. Ela nos pertence, ela é uma dádiva dada por Deus a nós. Ela representa a bênção para nós. E o povo, o que diz o povo? O povo rejubilava, o povo gritava de alegria, porque a arca, e na verdade existiam verdades nessa questão aí. A arca era realmente deles, de Israel, não é? Olha isto. Porque havia um profeta na terra chamado Natã. Eles consultaram todos menos o profeta Davi, não é? Davi era o profeta, mas ele não era o profeta do ministério daquele dia. O profeta daquele ministério daquele dia era Natã. E ele nem mesmo foi consultado, Natã. Nem mesmo foi consultado acerca disto. Está vendo? E verificamos que não funcionou, ainda que eles fossem sinceros, tentando fazer um serviço para Deus. Então o profeta está mencionando aqui, nós já pregamos uma mensagem a respeito desse assunto com esse título: fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. É louvável se fazer uma obra para Deus. É louvável se pregar o Evangelho. Não é? Um certo irmão me disse isso uma vez.
Ele preferia que tivesse uma igreja em cada esquina do que um boteco em cada esquina. Mas o profeta disse que muitas vezes uma igreja pregando um ensinamento falso engana mais pessoas do que todos os botecos. Porque o boteco não engana ninguém, não é? A pessoa vai lá sabendo que não é um cristão, que vai se embriagar, não é? Que é cheio de vícios. Então o boteco não está enganando ninguém. Mas uma igreja com um ensinamento falso, ela engana as pessoas, né? Ela é muito pior do que os botecos, nesse caso aí. Agora, se nós tivermos em cada esquina um grupo pregando a mensagem revelada, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, alinhado com o plano de Deus, aí é diferente, não é? Aí sim. Mas vamos aqui, não é? Nós estamos no 60 agora. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. Então você sabe como um soldado não sabe o que fazer até que recebe ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Não o ataque de ordem, o ataque de anteontem, desculpe aqui, acho que eu li errado. O ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque hoje. Em que direção vamos? Verificar em que hora estamos vivendo. Então nós temos que ter todas essas convicções, não é? Se tem chamados de Deus, se estamos naquela hora para fazer aquilo, e assim por diante, não é? E esses eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós, e um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás, sem nada, e seremos pegos, selados na marca da besta. Antes que o saibamos, vamos observando essas coisas, né? Um dia pode ser que nós sejamos pegos de surpresa e até mesmo o arrebatamento já tenha acontecido e nós vamos nos dar conta que ficamos para trás, não é? Agora, e com paciência, temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isto prediz para nós, o autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na batista, estamos vivendo na era da noiva. O chamado trazendo de volta para Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isso. Aqui ele disse assim, o irmão Brana disse assim, que nós não estamos vivendo na era metodista e depois também ele citou a era batista. Isso não significa que ele estivesse
diminuindo os irmãos batistas ou os irmãos metodistas, porque o próprio irmão Brana diz assim nas mensagens: eu sou um batista. Eles, em mensagens, acho que mais do que uma mensagem, ele já disse isto: eu sou um batista. Acontece que eu sou um batista que recebi o Espírito Santo e estou olhando para o cumprimento das Escrituras, não é? Mas vamos em frente aqui. Mas, como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação a ela por meio de teologia e não creem na vindicação de Deus dela, a saber, na interpretação de Deus. Não o que eu digo, não o que alguém diga, mas o que Deus prometeu. Isso aqui é bom a gente frisar também. O profeta aqui disse: não o que eu digo. Não é o que eu digo, William Branham, né? E qualquer outro teria que admitir a mesma coisa e assumir essa mesma posição. Não é o que eu digo, é o que a palavra de Deus diz, vindicada por Deus naquela hora presente, né? Mas o que Deus prometeu e o que Deus faz prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Eles disseram a vocês, pentecostais, há 45, 50 anos, agora já é muito mais, né? Já se passaram outros meio século já. 45, 50 anos atrás, suas mães e pais, quando eles eram genuíno pentecostal e saíram de uma organização e amaldiçoaram a coisa e saíram dela, então, como um cão ao seu vômito, retornaram diretamente a ela. Fizeram a mesma coisa que matou aquela igreja. Vocês mataram seus por meio da mesma coisa. Então, nós vamos observar aqui, quando os irmãos pentecostais começaram a surgir, a brotar, eles haviam saído das organizações, né, que houvera antes dos pentecostais, né? Eles haviam saído de lá, então eles criticavam, eles desaprovavam tudo aquilo, mas acontece que ele disse aqui 45, 50 anos, mas agora nós já estamos há 100 anos na frente já, né, do início dos pentecostais. E o que aconteceu é só observar na prática, né? Só observar na prática que todos retornaram à mesma forma da qual saíram. Só que aquelas gerações que saíram já passaram, né? Elas não estão mais aqui. Mas os que ficaram, os filhos, netos, as gerações futuras, estão na mesma condição em que estavam seus antepassados nas organizações anteriores. Agora você pensa, e eu também pensaria, não é? Será que a mensagem vai ficar assim também? Bom, o profeta disse que isso já tinha 20 anos. Nesta mensagem que nós estamos lendo aqui, um pouco atrás, ele disse isto. E isso já tem mais de 20 anos, essa mensagem, quando saiu através de William Branham, na época que ele pregou aqui, já tinha mais de 20 anos e não tinha se tornado uma organização. Mas ocorre que aquela geração já passou também, né?
A geração de 1933 já é passada e surgiram outras gerações. Nós estamos agora em gerações futuras. E é bom que se observe que sempre aconteceu isso no meio do povo. Tem uma escritura lá em Êxodo que diz assim: e aconteceu que se levantou um novo rei que não conhecera José. Aquele rei que conheceu José deu proteção a eles, foi benigno, foi complacente para com eles, para com a sua família, seu pai, seus irmãos, a ponto deles se tornarem uma nação lá. Mas quando aquele rei passou, morreu, veio um outro rei que não conhecera José. E o outro que veio... Desculpe, irmãos. O outro que veio não agiu da mesma maneira, não é? Agora nós precisamos pensar isso também. E a geração que veio depois? Eu estou falando da mensagem, não é? A mensagem que era a geração que era do tempo do irmão Brana já passou. Se tem alguns vivos ainda, é muito poucos, são muito poucos, não é? Mas o que aconteceu? Veio uma outra geração que não conheceu a José. Porventura, a Bíblia não se repete? Agora, vamos voltar à nossa análise. A mensagem continua sendo a mesma, assim como a Bíblia continua sendo a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma, não mudou nada. Tanto é que há uma certa dificuldade para se colocar em prática as ordenanças bíblicas, porque eles dizem, mas isso foi escrito há 2000 anos atrás. Eram outros costumes, outra cultura, era tudo diferente. Então, quer dizer, existe uma certa dificuldade entre as igrejas de colocar em prática as ordenanças bíblicas por ser uma ordenança aparentemente obsoleta. Mas e a mensagem, não é, que o profeta pregou, que já estamos nos aproximando também dos 100 anos, 90 anos já. Ele começou em 33 e nós estamos em 22. Quando nós chegarmos em 33, completa 100 anos também. E essa geração que não conheceu José? Né? E essa geração que não conheceu William Branham? Mas a mensagem deixou de ser a mensagem. Por que que Deus disse armazene alimento? Para ficar escrito para nós, registrado para nós, aquilo que Deus havia dito ao seu profeta. Eu vou só terminar o parágrafo aqui, porque a hora está terminando, né? Nada contra as pessoas ali, nada contra isso. São os sistemas da coisa que está fazendo isto. Não são as pessoas, são os sistemas que vão se organizando. E aí pode ficar o nome, porque em todas as denominações o nome permaneceu. Mas o estilo, o espírito que predominou ali não era mais o mesmo. Então nós que somos da mensagem precisamos observar essas coisas. Eu falo particularmente sobre a minha pessoa. Nós estamos na mensagem há mais de 40 anos, há quase meio século já, né? Então eu preciso observar isso, e você também. Todos nós precisamos observar essas coisas, porque a mensagem continua sendo a mesma. Se algo saiu do lugar, isso foram as pessoas que saíram do lugar. E que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, para encerrarmos mais esta programação e também fazermos esta corrente de oração em favor uns dos outros, né? Oremos todos. Orem comigo então. Senhor Deus, nosso Pai,
estamos agradecidos nesta hora por mais uma vez nós estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, e nós cremos que Jesus Cristo é sim o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a mensagem que o Senhor mandou para nós ainda é a mesma de 1933, a Bíblia que foi escrita pelos profetas e apóstolos também é a mesma até agora. Então nós pedimos a graça e a bênção e a misericórdia, Senhor, que nós possamos prosseguir. E eu peço a cura divina em favor dos doentes, que o Senhor estenda as Tuas mãos e tenha misericórdia de cada um. Olha para cada um que está sofrendo, que está sentindo dores, que está internado nos hospitais. Ó Deus de misericórdia, usa de compaixão para com cada um, Senhor. E nós pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje, não é? Então, que Deus possa continuar abençoando a todos. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.